Vamos lá, gente, eu quero compartilhar uma coisa com vocês, tá? Que eu acho que vai abençoar todo mundo, tá bom? O que eu quero compartilhar é o seguinte. Vocês perceberam que nos últimos dias a gente falou muito, postei alguns vídeos e postei ontem também uma imagem, né, da Rainha da Inglaterra, sobre casamento. Falei bastante sobre casamento nesses dias, né? Eu sempre falo desses assuntos porque o meu ministério inclui, né, esse tipo de tema, que é a vida sentimental. O Senhor me chamou para falar de vários assuntos e esse, vida sentimental, é um dos temas que eu tenho que falar. É aquilo que o Senhor mandou eu fazer, né? Então eu tô fazendo o que Ele mandou eu fazer. E nesses dias eu tenho, não sei se vocês perceberam, casamento, etc, etc, etc. Olha o sprayzinho, ó, da água sanitária. Fez um sucesso na última live, meu sprayzinho de água sanitária. Todo mundo amou. E aí, o que acontece? Volta aqui pro assunto. Então, nesses dias eu tenho falado muito sobre negócio de relacionamento, mas a nível de casamento, né? Tenho falado muito sobre essa questão de o que é certo e o que é errado, legislações espirituais, não é verdade? Falamos muito sobre isso, nos últimos vídeos, sobre princípios, sobre o que realmente é de Deus e o que é engano, né? O que as pessoas não podem misturar, né? O que realmente tem a ver com Deus e o que realmente não procede de Deus e tal, e tal, e tal. Mas as perguntas que vão surgindo depois que a gente fala desses assuntos, né? Depois dos vídeos, dos últimos vídeos, as perguntas que vão surgindo, elas vão me deixando tão apavorada, vou confessar aqui pra vocês, me deixa tão apavorada, sabe? Por quê? Porque assim, a maioria, graças a Deus, obrigada Senhor Jesus, a maioria escreve assim no comentário: pra mim foi esclarecedor. Então, glória a Deus que a maioria diz que o esforço ali, né, o trabalho ali que eu fiz, ajudou a pessoa a entender coisas que a pessoa não entendia. Mas há uma parcela de pessoas, infelizmente, não é pequena, que diz assim: eu não entendi isso, isso e aquilo. Sendo que isso e aquilo que a pessoa diz que não entendeu, está no vídeo. Aí teve gente até que falou assim: não é possível. Tem gente que fala assim, ó, não é possível, Sara, essas pessoas estão zoando. Porque tu falou no vídeo do assunto e a pessoa diz que não entendeu. Bom, aí a gente só tem bota aí 3 explicações. Opção 1, da explicação 1, opção 1. A pessoa não assistiu o vídeo ou não leu o post completo, não entendeu o conteúdo e por isso a pessoa tá fazendo uma pergunta de uma coisa que já foi respondida porque não se deu nem ao trabalho de conhecer o conteúdo do que eu tô falando, né? De absorver o conteúdo do que foi falado. Então, essa é a primeira opção. Então, a primeira opção de pessoas que tipo de pessoa que faz a seguinte pergunta: não entendi tal e tal coisa, sendo que eu falei da tal e tal coisa. Primeira opção é a pessoa que não assiste o vídeo, a pessoa que é tudo de mão beijada, como eu sempre falo, a pessoa tem preguiça de pensar, a pessoa não gosta de se esforçar, entendeu? A pessoa tem preguiça de raciocinar, que é erradíssimo, entendeu? A gente tem que se esforçar a raciocinar, senão a gente fica burra, entendeu? Então tá cheio de gente assim, parece que a pessoa não quer pensar, quer que você pense por ela, por ele, tá? Primeira opção é essa. Segunda opção é a pessoa que, aí eu prefiro achar que é a minoria, se Deus quiser, Senhor, tem misericórdia de nós, que ouve o que eu explico e não entende mesmo, tá?
Agora, às vezes a culpa não é da pessoa, às vezes a culpa é da falta de conhecimento na vida daquela pessoa. Por exemplo, o último post aí do feed que eu fiz aqui do Instagram, o último post sobre a rainha da Inglaterra, eu mencionei os ensinos do falecido pastor Myles Munroe. Não sei se vocês lembram dele, quem conhece e tal. Mas se há alguém que nunca escutou nada do Myles Munroe, a pessoa pode simplesmente não entender absolutamente nada do que eu tô falando. Então, o que acontece? Esse tipo de pessoa... As notificações vão ficar tocando enquanto eu faço a live? Misericórdia, gente. Esse segundo tipo de pessoa, volta aqui pro assunto, é um tipo de pessoa que, às vezes, nunca escutou uma pregação do Myles Munroe, nunca na vida dele ou dela, crente, gente crente da igreja e tal, mas que nunca o pastor dele, o pastor dela, entrou nesses assuntos. Então a pessoa, tenta imaginar uma pessoa como se fosse um computador, tá? Faz uma comparação aqui comigo, pessoas e computadores. Um computador, se alguém te manda um arquivo de um programa que você não tem instalado, o arquivo não abre, não roda no teu computador. Por quê? Porque não tem instalado o programa que abre, que roda aquele arquivo, entendeu? Então, o que acontece? A mesma coisa é a falta de conhecimento de determinados assuntos na vida de uma determinada pessoa. Quando a pessoa não tem instalado aquele conhecimento na mente dela, na mente dele, ele não consegue abrir o arquivo da informação que você passa. Você fala para a pessoa assim, porque o reino... de Deus, ele tem princípios da mesma forma como reinos da terra tem. A pessoa dá um tilt na cabeça da pessoa, porque a pessoa nunca na vida foi instalado, entre aspas, na mente da pessoa o conhecimento da comparação do reino do céu com o reino da terra. Por isso que eu falei para todo mundo, vai assistir pregação do Myles Munroe. Por quê? Porque pregação do Myles Munroe sobre reino, ele era especialista nesse tema. Ele era um homem que ele dedicou uma parte enorme da vida dele a pregar só sobre esse tema. Foi a missão dele. E olha, gente, mudou a minha vida há anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu escutei pela primeira vez a pregação do Myles Munroe. Foi a maior, assim, dos últimos 10 anos, acho a maior experiência que eu tive de conhecimento foi através da vida do Myles Munroe, que eu tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente, conhecê-lo, né, 2 ocasiões. Aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele e a mulher dele. Mas vou falar pra vocês, é impactante. Por quê? Porque ele viveu em um reino, entendeu? Por anos. Então, por ele viver em um reino, quando ele começou a ler a Bíblia, ele começou a identificar que Jesus falava direto sobre reino. E a gente que vive numa democracia e não na monarquia, a gente não entende com a mesma facilidade que alguém que vive numa monarquia entende as coisas que Jesus falava. Parece que é exagero, mas não é. Realmente, quem vive numa monarquia tem mais facilidade de entender os ensinos de Jesus. Porque Jesus falava de uma monarquia celestial. Se eu e você entendermos com a ótica de uma monarquia celestial os textos bíblicos, a gente vai absorver 1000 vezes mais de todos os ensinos do Senhor, entendeu? Então era isso que Myles Munroe fazia. Mas esse segundo grupo de pessoas que escreve lá, não entendi, é o tipo de gente que às vezes não tem culpa. A pessoa não faz isso por mal. É falta mesmo de oportunidade, de conhecimento. Por isso, mais uma vez, eu digo, não despreze a oportunidade que você tem de ter a internet e de poder acessar, porque tem milhares de pregações do Myles Munroe online sobre reino. É só você colocar Myles Munroe Reino, tá? O nome dele, Myles, se escreve Miles e o Mi é com Y, tá? Não é com I, não, tá bom? Então, voltando pro assunto. Esse é o segundo grupo de pessoas que não entendem. Agora, o terceiro grupo de pessoas que não entendem, eu vou falar pra você, eu acho que são pessoas que ficam endemoniadas, entendeu?
ficam endemoniadas e o diabo ensurdece a pessoa na hora que eu tô falando no vídeo. Tipo assim, eu acho que o diabo fica tão desesperado que eu vou falar algo que vai abrir os olhos daquela pessoa, abrir os ouvidos espirituais daquela pessoa, que eu acho que o diabo, ele se levanta, tipo assim, vou ensurdecer essa pessoa na hora que eu tô falando e a pessoa não consegue ouvir o que eu tô falando. Não tem explicação. Se você tiver uma quarta opção aí, você escreve pra mim. Porque pra mim não tem explicação, tá? A outra explicação seria a pessoa não falar minha língua. Mas ali não tem ninguém que não fala minha língua. Todo mundo fala português que tá comentando ali. Então tem gente que tem a coragem de escrever pra mim. Não entendi. Acho legal quando é sincero, quando é honesto e que a pessoa tá falando assim, eu não entendi, mas eu quero entender. O que você tá falando? Tem sentido? Pô, eu faço o maior esforço, gente, pra explicar 10 vezes, com o maior amor no meu coração. Mas eu vejo que tem gente que fica endemoniado. Eu vejo que tem gente que a pessoa não quer entender. É o próprio diabo na pessoa querendo atrapalhar, entendeu? Então, assim, aí eu não tenho paciência pra responder essas pessoas. E não é nem paciência, eu não tenho ordem de Deus pra responder gente que tá ali, mas não quer saber, entendeu? Que pergunta só por perguntar. Na verdade, aquela pessoa não tá interessada em conhecer a verdade, entendeu? Então, assim, a Bíblia fala que a gente não deve jogar nossas pérolas aos porcos. Ou seja, falar para quem não quer nos ouvir. É isso que a Bíblia fala, tá? É um negócio profundo e tem gente que fica meio escandalizado, porque fica com medo. Ai, então, como é que vai ser? Eu tenho um parente que não quer ouvir e vai pro inferno porque ninguém vai querer pregar. Não, quem vai pregar é você. Assume aí seu parente como sua missão. Agora, não joga pra cima de mim, não. E nem pra cima de mais nenhum pastor. Entendeu? Cada um carrega a sua própria cruz e seus desafios. A verdade é o que tá na palavra. Entendeu? O que está na palavra é que a gente não deve jogar pérolas aos porcos. A gente não deve jogar palavras de bênção, palavras de alto teor de libertação, de conhecimento para outras pessoas, né? Que outras pessoas vão glorificar por elas. A gente não deve jogar elas para quem vai pisar elas. Como se fossem pérolas que a gente joga para os porcos e os porcos pisam as pérolas. É o que a Bíblia diz. A gente não deve, entendeu, fazer isso. Ao contrário do que algumas pessoas pensam que a gente deve fazer, que isso é caridade, desculpa, é antibíblico, tá? A gente não tem essa obrigação de ficar falando para quem não quer ouvir a gente. A gente fala, quem quiser pega. Ah, Sara, mas e quem não entendeu? A gente explica, eu explico. Gente, eu explico bem umas 10 vezes. Com o maior amor do coração. Vocês sabem, quem me acompanha já sabe que eu sou assim. Explico de novo. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho preguiça de explicar. Eu tenho outras preguiças na vida. Mas preguiça de explicar eu não tenho, tá? Agora, o que dá preguiça é quando você vê que a pessoa não quer aprender. Que a pessoa só está zoando. Entendeu? Aí dá preguiça. Não sei se vocês também concordam comigo, enfim. Mas mediante tudo isso que eu tô falando, o que eu quero compartilhar com vocês é... Não sei se vocês perceberam que eu falei bastante sobre esse assunto, casamento, princípios, leis, legislações espirituais e naturais, etc, etc. Vamos lá, ok. Eu quero compartilhar com vocês o seguinte, não sei se vocês perceberam, quanta polêmica se envolve nesse assunto. Quanta gente fica desesperada. Tem gente que fica endemoniado mesmo. Por quê? Porque o assunto confronta o engano e o erro. Peraí que eu vou pegar um lenço de papel. O assunto... Pronto, gente, voltei. O assunto confronta, limpando o nariz na live. Ai, Jesus, peraí, gente. Porque esse assunto... Volta pra terra. Porque esse assunto confronta... Ai, meu Deus. O que eu tava falando? Esse assunto confronta o erro que a pessoa tá vivendo. Esse assunto confronta os enganos que a pessoa tá vivendo. Então tem gente que fica com raiva pelo fato de eu falar de certas coisas. Mas
Algumas pessoas não, outras pessoas não, falam assim, poxa, que bênção, obrigada por ter compartilhado, poxa, o conhecimento é o que liberta, né? E conhecereis a verdade, disse o Senhor, e a verdade vos libertará. Então tem gente que valoriza, e isso é muito legal, isso me dá muita força. Mas, nesse último post da rainha, tá? Para acrescentar o penúltimo post, onde eu falei o porquê que mesmo em santidade alguns casamentos podem dar errado. Depois você vai no canal do YouTube ver que tá lá em vídeo. Eu postei ontem no YouTube um vídeo explicando por que mesmo em santidade tem relacionamento que dá errado. Por quê? Porque a escolha de casamento não é feita só espírito. Você não casa só com o espírito, você casa com o espírito, com a alma e com o corpo. Então tem que olhar os três, não adianta olhar um só. E esse barulho aí são as notificações, olha só. Vai ficar assim pra sempre? Pronto, parou. Vamos lá. Volta aqui, gente. Então, quem quiser assistir, tá no YouTube, eu coloquei lá esse vídeo falando por que dá errado, etc, etc, blá, blá, blá. O vídeo explicando também aquela questão dos princípios, quem tinha razão, a mulher que vivia amaziada ou a amante que depois se converteu. Aí eu expliquei, nenhuma das duas tinha razão. As duas, na verdade, eram amantes, porque a amaziada também é amante no mundo espiritual. Ah, não, mas acontece que é a lei dos homens. Aí a lei dos homens, tudo bem, para quem não é crente, ué. Pra quem não é crente, tanto faz. Mas se a pessoa se diz crente, me disseram que tem muito crente que faz isso, entendeu? Também há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz um outro vídeo que tá no YouTube também, que é uma live chamada Por que é errado casar só no civil? Então eu venho falando já há mais de um mês desses assuntos. Eu acho que tem que falar sempre desses assuntos, porque são assuntos que, por mais que você fale, não acabam as dúvidas. As pessoas estão sempre se convertendo e precisam de orientação. A gente tem que ficar falando sempre disso mesmo, faz parte da vida, tá? Mas enfim, nesses dias eu tenho falado muito sobre esses assuntos, nesse último mês e tal e tal. E eu quero complementar uma coisa que eu tenho percebido, uma coisa a nível de batalha espiritual. Então você que é pastor, você que é pastora, você que é missionário, missionária, você que é diácono, diaconisa, você que tem um chamado pastoral, você que tem desejo de trabalhar com libertação, ajudando pessoas, cuidando de gente, fazendo trabalho assim que realmente faça diferença na vida das pessoas. Você tem esse desejo? Tenho? Ok. Então presta muita atenção, porque eu vou te falar algo que Deus tem falado comigo nesses dias acerca de batalha espiritual, acerca de guerra espiritual. Olha o que eu tenho ouvido do Senhor. O motivo pelo qual as pessoas estão perdendo o temor tem a ver com o fato de, nos últimos anos e décadas, a igreja, independente da placa denominacional, tá? E vou dizer para vocês, mais a igreja evangélica do que a igreja católica, tá? Acreditem em mim e pasmem. A igreja católica é mais rigorosa com esse assunto do que a igreja evangélica. A igreja católica, eles são radicais acerca do que eu vou falar aqui agora, tá? Eles não abençoam um casamento que foi feito só no civil. Eles não abençoam. Para eles, no conceito deles, tem que existir uma cerimônia religiosa com um sacerdote, que no caso para eles é o padre. Senão, o casamento não está completo. E nessa live, quem viu sabe, eu explico. E é uma pergunta que eu já expliquei, vou falar aqui de novo e ainda vai ter gente que vai mandar essa pergunta embaixo para mim. Olha para vocês entenderem como é que deixa a gente estressado. Eu explico o que nessa live? Casamento, cerimônia, não é festa, não é gastar dinheiro com uma festa. É um culto que pode ser feito até mesmo
no meio da rua, pode ser feito dentro da sala da sua casa apertada, do seu apartamento. O importante é que estejam ali as testemunhas que você vai escolher, de preferência sua família, né? Ou amigos pessoais. Tem que ter testemunhas para cumprir, né, todo o protocolo. E o sacerdote, um sacerdote, seja no caso do evangélico, um pastor, seja no caso do católico, a católica, um padre, mas tem que ter um sacerdote para fazer o culto. Ah, mas acontece que eu não fiz culto, mas o cara deu a benção, o pastor deu a benção, ok. Que bom que ele deu a benção, eu não estou dizendo que você está errado. Só que, o que acontece no momento da cerimônia, do culto? Acontece o que a gente chama de juramento. O juramento na Bíblia, ele era feito naturalmente. As pessoas, quando elas faziam alianças na época da Bíblia, a aliança, ela consistia naquela época em palavras. As pessoas, elas faziam pactos e alianças e era um juramento automático. Não era como hoje, que a gente precisa ter um documento assinado no cartório. Não existia isso. Então, a gente precisa permanecer com esses princípios, tá? E como que a gente consegue fazer isso hoje, nos dias de hoje, na modernidade dos dias de hoje? A gente faz na cerimônia, no momento do culto, que não é festa, é culto, a gente faz um momento onde o casal vai jurar. Vocês já viram isso em cerimônia de casamento? Que o pastor fala assim, ele vai falando e o noivo vai repetindo, ele vai falando e a noiva vai repetindo, já viram? Que ele vai falando, eu prometo te amar, isso, até que a morte nos separe, bli, 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 já viu? Blá, 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 já viu? Então, esse juramento, ele está sendo feito ali, diante das testemunhas, diante do sacerdote, sim, mas ele também está sendo feito antes de todo mundo, na frente de Deus e para Deus. Isso traz um peso de responsabilidade, uma seriedade para o casamento muito forte, muito grande, muito poderosa. E o que Deus me revelou a nível de batalha espiritual é o seguinte: o diabo está investindo há anos, há décadas, numa nova cultura. Que cultura, Sara? Em remover da cultura da gente, em remover o costume, remover a prática, remover o hábito, remover a cultura de casar na cerimônia religiosa. Por que o diabo está trabalhando isso? Gente, escuta. Porque para gerar uma geração, já está vindo milhões de pessoas aí, uma geração enorme. Gerar gerações de pessoas sem temor, que se casam, do mesmo jeito se descasam. Por quê? Porque não houve juramento no altar. E o que me deixa chocada é saber que tem pastores que estão afirmando que não é necessário se casar com uma cerimônia, que só o civil é suficiente. Ou seja, pastores que falam isso estão fazendo peso, entre aspas, para que o diabo consiga continuar deturpando um princípio tão sério e roubar das pessoas a oportunidade que as pessoas têm de fazer um juramento diante de Deus sobre o seu cônjuge, entendeu? Desde quando uma pessoa vai poder se dizer cristã e cristão se a pessoa não assume um compromisso com Deus? Ser um cristão, ser uma cristã, envolve sim um compromisso com Deus. A gente não tem o direito, de não ter compromisso. Se a gente é cristão, a gente precisa ter compromisso. Não existe essa possibilidade. Eu sou um cristão, mas não tem compromisso com Deus. Isso não existe. É impossível, é incompatível com a vida cristã. Se você é um cristão, você tem que ter compromisso com Deus. Agora, casar só no civil é tirar das costas da pessoa um compromisso. Ou seja, a pessoa não jura no altar. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, solteiros. Abre o teu olho. Abram os olhos, mulheres. Abram os olhos, homens. Com quem você estiver namorando, ou noivo, ou noiva, que falar assim, não preciso não da bênção do pastor, não, ou do padre, no caso, se você for católica, católico. Não precisa não, vamos casar só no civil.
Tu abre teu olho, viu? Tu abre teu olho e tu desconfia dessa pessoa. Porque que tipo de pessoa cristã é essa? Que não tem temor. Isso para mim já revela 50%, 60%, 70% ou mais do caráter dessa pessoa. Ó. Caráterzinho ruinzinho, viu? Porque uma pessoa que não teme, uma pessoa que não está indo casar com o entendimento de que aquela união é feita debaixo da bênção de Deus, debaixo da permissão, né? Quando você vai casar, você vai se apresentar ao Senhor. Como é que uma pessoa quer casar sem se apresentar ao Senhor? Senhor, estamos aqui, eu e meu noivo, no caso, eu sendo uma mulher. Ou se for um homem, eu e minha noiva. Estamos aqui, nos apresentamos diante de ti. É isso que o ato da cerimônia está fazendo. Estamos nos apresentando aqui diante de ti para que o Senhor veja. Chegamos até aqui sem sexo, chegamos até aqui em santidade. Foi difícil pra caramba, mas nós estamos aqui em obediência. Vamos então receber a bênção. Agora, gente, eu quero que vocês abram os olhos para isso a nível de guerra espiritual. É um movimento espiritual que está acontecendo há décadas para matar a cultura da cerimônia religiosa. O diabo está trabalhando de tal forma. Eu fiquei tão escandalizada de um mês para cá, nesses comentários dos vídeos todos. A quantidade de crente é quase generalizado. É quase 100%, tô te falando 90% ou mais das pessoas que leram os últimos vídeos, falaram assim: ah, não, mas eu não tenho dinheiro para casar no religioso. É muita gente, tipo assim, 90% das pessoas fez esse comentário. E a gente teve que quase que copiar e colar as respostas, todo mundo me ajudando, quem sabe me ajudando, porque eu tava incansavelmente colocando: queridos, eu tive que fazer post aqui no Instagram, no feed do Instagram, quadro e postar. Queridos, casamento religioso não é festa. Quem disse que você precisa de dinheiro? O seu pastor não vai cobrar para fazer um culto de casamento? Que loucura é essa? Ah, não, mas o meu sonho é ter uma festa. Aí é um outro assunto. Aí você mudou de assunto. Que bom que seu sonho é ter uma festa. Quem sabe um dia vocês vão ter condição de ter, né? Mas não vai viver em pecado por causa disso. Ah, não, meu sonho, eu só quero casar quando eu tiver dinheiro para fazer festa. Então você só vai beijar, só vai fazer sexo quando você também tiver dinheiro. Você não vai pecar contra Deus só porque você não tem dinheiro. Que tipo de crente você é? Ah, não, então, para fazer sexo eu já posso fazer agora, mas só caso quando tiver dinheiro. Quer dizer, para legalizar a união precisa de dinheiro, mas para pecar não, né? Que é isso, gente? Entendeu? É um tipo de coisa que eu tô tentando mostrar para vocês que tá destruindo a cultura de santidade das igrejas. E isso está acontecendo debaixo do nariz dos pastores. Eu quero falar aqui para os pastores: abram os olhos, comecem a pregar, vamos trabalhar fortemente juntos e unidos para resgatar a cultura da cerimônia religiosa de casamento. Enfatizando, pastores, façam pregações sobre isso e preguem de púlpito o seguinte: queridos, ovelhas, filhos, irmãos, amados, amigos, gente, casamento religioso não é festa. Casamento religioso é um culto a Deus, aonde a gente invoca o Senhor para que o Senhor venha e cele aquele casamento, a unção dele cele o casamento. É isso que é uma cerimônia. Mas sabe por que tem tanta bagunça e tanto casa descasa? Porque isso está destruído, entendeu? Esse princípio está destruído. As pessoas, elas perderam esse conhecimento, essa parte do conhecimento. As pessoas, elas estão num estado hoje que elas estão vivendo um evangelho humanista, que só fazem o que querem, e pastores, muitas vezes, com tantos outros problemas, acabam não pregando sobre esse assunto. Nós temos que pregar sobre esse assunto. Nós temos que falar sobre esse assunto. Nós não temos nem o direito de não falar sobre esse assunto. Entendeu? Por quê? Porque o que o diabo está fazendo, ele está se aproveitando que a gente não prega sobre esse assunto, que a gente não fala sobre esse assunto, que a gente não bate nessa tecla, tá? Ele está se aproveitando da ignorância do povo, a falta de conhecimento do povo, e está espalhando essa cultura bizarra, espalhando esse conceito errado, tá? De que não precisa casar no religioso, basta você apenas casar no civil.
Olha, gente, isso serve para quem não é crente. Quem não é crente, sim, você não é crente. Faz a menor diferença para você, casamento religioso, tá? Mas se você é um crente em Cristo Jesus, se você realmente crê na salvação que Cristo conquistou para você na cruz e não abre mão da sua salvação, daquilo que ele fez por você, você tá maluco? Você vai fazer uma coisa dessa com a sua vida? O casamento é a maior decisão da nossa vida depois de aceitar a Cristo. A maior decisão da nossa vida. Casamento é até a morte. É a maior decisão. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva, termina com o casamento de Cristo e da sua igreja. É um negócio muito sério. Não dá para brincar com esse assunto. Entendeu? Então, assim, vamos acordar para esse tipo de revelação de guerra espiritual que Deus está nos dando. Eu fiquei assim, impactada, porque eu acordei algumas vezes durante essa semana ouvindo o Senhor dizer isso para mim. Dizer, olha o que o diabo está fazendo. Ele está destruindo a cultura. A cultura da cerimônia está sendo destruída. A maioria das pessoas hoje não sabe mais por que tem que casar no religioso. As pessoas acham que não tem nada a ver, que é bobagem. Casar no religioso pra quê? Pra quê? Besteira. É assim, gente, que tá. Entendeu? E isso é um trabalho satânico, é um trabalho do diabo contra a nação, contra o povo, contra a igreja, contra a família. Porque através da falta de temor, milhares de divórcios acontecem. A pessoa não teve que jurar, ela não teme a Deus. Ela não teve que jurar, ela não teve que fazer nada. Casa e descasa. É assim, gente. Então a gente precisa acordar, a gente precisa conversar sobre isso com nossos pastores. Manda depois, eu vou postar depois essa live aqui no YouTube, né? Aí você pega o link, manda pro WhatsApp do seu pastor. Por favor, manda, se ele não é o tipo de pessoa que fica no Instagram, né? Que a maioria não tem tempo para isso mesmo. Então, né? Aproveita e faz o que eu tô falando. Faz isso, manda pro seu pastor e fala para ele, pastor, dá uma olhada nisso aqui, tal. Porque a gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente, igreja, seja igreja evangélica, seja igreja católica, porque eu, Sara Shiva, não sei você, se você discordar de mim é um direito seu, mas eu penso assim. Eu penso que Deus, ele não vem buscar uma igreja pela placa da igreja, seja evangélica ou seja católica. Deus não vem buscar pela placa, tá? A igreja para Deus não tem placa, ela é uma só, tá bom? Então é o que eu acredito. Se você não acredita nisso, tá? Porque tem católico que não acredita que evangélico é a igreja. E tem evangélico que não acredita que católico é a igreja. Fica essa rixinha ridícula. Nós somos todos irmãos, somos todos cristãos e fica essa rixa, que eu acho ridículo, tá? Eu não participo desse tipo de rixa, não. Não quero isso pra minha vida, não tenho paz nisso. Então eu não participo desse tipo de coisa. Por isso eu já tô logo te avisando. Eu creio que Deus está falando para todos nós, igreja, independente das placas denominacionais. Eu creio, porque se o Senhor está martelando isso, eu tenho certeza que não é só para mim. Acredito que para outras pessoas também. Talvez as pessoas não tenham tido a coragem de falar. Mas se ele está martelando para os seus filhos, para suas filhas, né? Vamos ouvir. Vamos prestar atenção no que o Senhor está falando. Amém, gente? Porque é muito sério. A questão do casamento precisa ser resgatada no Brasil. Nós precisamos fazer um movimento no Brasil contra o divórcio. E para a gente conseguir fazer esse movimento contra o divórcio, a gente precisa trabalhar com prevenção. E para a gente conseguir trabalhar com prevenção, a gente tem que começar trabalhando, resgatando os princípios que estão se perdendo, os ensinos sobre princípios, entendeu? E para começo de conversa, começar a falar sobre a importância do casamento religioso. Por quê? Porque vai fazer com que as pessoas pensem duas vezes
é um entendimento que elas têm de que casamento é um juramento no altar de Deus, tá? Aí casa de qualquer jeito, e depois o casamento entra em crise conjugal, aí a pessoa vai para a igreja, e lá na igreja a pessoa quer viver todas as promessas de Deus, a pessoa quer todas as bênçãos de Deus, a pessoa quer ser participante de todas as promessas, mas não fez nenhuma das alianças, não fez nenhum juramento. E aí? Sara, e agora eu sou casada há mais de 10 anos, nunca casei no religioso. Nada te impede. O que te impede de você fazer um... Tocou o despertador. De você fazer uma... O que te impede de você fazer uma cerimônia na sua casa? Sem precisar gastar dinheiro, simplesmente um culto na sua casa. Eu quero saber o que te impede. Você tem vergonha? Você tem medo? Qual é o problema? Eu não teria. Eu seria uma pessoa que, se eu tivesse nessa circunstância, nessa situação, eu iria fazer isso com o maior prazer. Eu iria querer, sabe, se eu fosse alguém que me convertesse ao Senhor, que descobrisse isso depois de casada, eu ia fazer questão. E eu ainda ia usar essa situação como pretexto para convidar meus amigos não crentes. Enfim, eu não sei se vocês estão entendendo a seriedade do que eu compartilhei, mas isso realmente é algo que está ardendo no meu coração nesses dias, tá? E por isso eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu estou percebendo que o Senhor está falando sobre isso, para que eu compartilhe isso com vocês. Vamos abrir os olhos para a seriedade, para o quão problemático é essa questão da escassez de casamento religioso. Olha, eu conheço algumas cerimonialistas de casamento e elas compartilharam comigo que está acontecendo uma coisa agora que virou moda no meio dos casamentos, tá? A moda é a seguinte, vocês vão se escandalizar. A moda é que os próprios cerimonialistas dê uma bênção pro casal. Ou seja, o cerimonialista foi promovido a pastor ou a padre, a sacerdote. É esse o estado que está o mundo. A falta de temor, a falta de noção. Então, por favor, gente, vamos acordar. Vamos divulgar para as pessoas a seriedade de um casamento religioso. Gente, é muito importante. A cerimônia religiosa, ela é muito importante. Até porque, quando bater a perseguição, quem não subir no arrebatamento, porque também não se sabe, é uma discussão infindável que eu não gosto nem de entrar, porque minha opinião é só uma opinião e uma suposição, porque eu sou da linha de que ninguém sabe o que vai acontecer, que Deus reserva para ele certas verdades, que não é pra gente ficar especulando não, ok? Se vai subir antes, se vai subir depois, se vai subir durante, se vai subir todo mundo de uma vez, se vai ter 2 levas. Olha só, não tem nada a ver com isso. Eu só quero subir. A questão é, a Bíblia fala sim que um grupo de pessoas que não vai subir, tá? Vai se arrepender depois, quando estiver aqui e a perseguição estiver comendo solto e o povo estiver sendo torturado, morrendo, sendo arrebentado pela grande perseguição que vai ter em Apocalipse, fala disso, né? Que vai ter no final dos tempos. A Bíblia fala que vai ter uma galera que vai ter que se refugiar nas cavernas, que vai viver escondido para poder sobreviver e não negar ao Senhor Jesus. Por quê? Porque a história é que as pessoas vão receber uma marca que ninguém sabe, acredita-se que seja um chip, ninguém sabe, que essa marca vai te impedir de declarar que você ama Jesus e que Jesus é o Senhor. Ela vai fazer um efeito na sua mente, que ela vai bloquear você não vai conseguir crer mais, entendeu? E quem tiver essa marca vai negar Jesus. Então, as pessoas, para fugirem da tal da marca da besta, vão se refugiar. Quem ficar, né? Quem não subir no arrebatamento da igreja, tá? Aí eu te pergunto, nessa época, você acha que vai ter casamento civil? Não vai. Vai voltar todo mundo pro casamento da época da Bíblia, que vai ser qual? Sacerdote, que era o líder da tribo, vai dar a bênção e vai casar. Então,
O casamento civil é muito importante porque a gente tem que cumprir as leis dos homens. É bíblico. Jesus mandou a gente dar a César o que é de César. Mas o casamento religioso, ele é mais importante, sim. Mais importante do que o casamento civil. Para quem é crente, para quem crê. Para quem não crê, não, né, meu bem? Mas para quem crê, sim. Eu não estou diminuindo o valor do casamento civil porque nós temos que cumprir as leis. Mas eu estou te mostrando o que é a Bíblia. Não tinha casamento civil na Bíblia. Então, o casamento religioso ele é mais importante, sim. Agora, que absurdo é esse? A que ponto chegamos? A que ponto a igreja brasileira chegou? Os crentes que se dizem fiéis a Deus chegaram a ponto da pessoa dispensar a bênção de Deus. A ponto da pessoa dizer que não precisa casar no religioso, não, porque só o civil, a lei dos homens é suficiente para liberar a bênção. Então, gente, por favor, todos esses problemas que nós estamos vendo aí hoje, são derivados de uma falta de temor, de uma falta de consciência no momento do ato do casamento. Se as pessoas se casassem tendo consciência do que é o casamento, as pessoas não casariam para ver se vai dar certo. Porque eu, tendo essa consciência que eu tenho hoje, eu não vou casar para ver. Eu vou casar para morrer junto. É totalmente diferente. Você vai casar para ser feliz? Não, eu vou casar para morrer com o cara que eu casar. Entendeu? Pra gente estar junto até a morte. Se for feliz, que ótimo. Se não for, que pena. Poxa, que pena. Que pena. Aí os humanistas, crente humanista, fala assim, não, mas Deus não quer a sua infelicidade. Lógico que Deus não quer a sua infelicidade, mas você foi burro, foi burra, você fez a escolha errada, não ouviu a voz de Deus, agora você quer o quê? Quebrar o princípio e fazer uma farofa com os princípios de Deus só porque você errou? Quer dizer que Deus paga o pato, a palavra dele paga o pato, a vergonha, o vexame pro nome dele, pro reino dele, porque você errou? Olha só, é isso que eu tô querendo dizer. Não, mas Deus é misericordioso. Claro que ele é. E ele pode sim dar uma segunda chance para algumas pessoas, sim. Mas não é a gente que toma a segunda chance na marra. Tem tanta gente aí que vocês viram, até gente famosa, que saiu tomando na marra a segunda chance e se quebrou todinho e todinha. Tá? Por quê? Porque vou casar, vou fazer, vou acontecer e se lascou. Por quê? Porque a gente não tem esse poder. A gente não tem o poder de tomar a bênção da mão de Deus na marra. Ou Deus dá, ou a gente fica sem. Não existe você e eu fabricarmos bênção. A gente não tem o poder de obrigar a Deus de nos abençoar, não, meu bem. Ele abençoa se ele quiser. Mas ele quer? Claro que ele quer, ele te ama, ele é seu pai. Agora, é óbvio que aqueles que são íntimos dele, que têm relacionamento com ele, ele vai ter um carinho, ele vai fazer questão de ser galardoador, que significa recompensador. Deus vai recompensar aqueles que são fiéis e leais a ele. Entenderam, gente? Ou não? Compreenderam ou não? Então vamos pensar nisso e vamos orar, pedindo ao Senhor que desperte as lideranças do Brasil. Terminei, gente, demorei muito. Que desperte as lideranças do Brasil, tá? Vou ler um pouco os comentários. Vamos orar e pedir ao Senhor que desperte as lideranças do Brasil, que as pessoas acordem para a seriedade disso que eu tô falando aqui para vocês. Amém, gente? Ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Deixa eu ler um pouquinho aqui, antes que o tempo acabe, porque a live aqui do Instagram, ela tem um tempo. Quando dá X tempo, ela me mostra um contador de 10, 9, 8 e encerra. Então, quando começar esse contador, eu vou falar, gente, tá acabando o tempo e vou me despedir, tá bom? Deixa eu ler, então. Ellen, Alebrite, Fernando Alves, Kika Girassol, Pimentel, Melzinha. A Mel tá dizendo que ela já viu o pastor falando para ela que se a pessoa tá infeliz no casamento, pode se separar, porque Deus não quer a infelicidade dos filhos dele. Ou seja,
Isso é um crente humanista que põe o homem acima do princípio, entendeu? Não é assim. Olha, como que a gente faz certinho segundo a palavra? Ai, Sara, eu errei. Eu era ignorante. Eu não conhecia Jesus. Eu fiz uma escolha errada. Essa é uma opção. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você vai para os pés do Senhor e vai pedir ao Senhor: Senhor, me dá uma segunda chance. Mas você não vai tomar a segunda chance. Você vai esperar no Senhor. E Ele vai levantar. Ele vai fazer acontecer. Amém? Tudo vai conspirar ao seu favor, porque Ele é Deus. Outro exemplo. Ai, Sara, eu conhecia a verdade. Eu era crente. E eu fui rebelde, Deus tentou me avisar, eu não quis ouvir e vivi um casamento desgraçado, não aguentei e me separei. E agora? Agora você tem que ficar sozinha, sozinho, por no mínimo 10 anos, sabe? Se prepara para fazer uma abstinência de 10 anos. Por quê? Porque nesse período você vai orar, você vai se consagrar. Nesse período pode ser que venham na sua vida pessoas, pretendentes, homens, no caso, para mulheres e mulheres para homens, onde vocês vão conhecer o seu pretendente e ali a pessoa vai falar: ah, eu quero relacionar com você, olha, eu estou ainda ouvindo a voz de Deus, eu não tenho convicção ainda de que eu possa me casar, porque eu errei, eu quero ter certeza. E ali você pode ficar numa amizade especial, sem namorar com alguém, ali por uns 2, 3, 4 anos, se consagrando para que no mundo espiritual esteja contabilizado a seu favor, que você não é rebelde, que você não fez o que você quis, que você foi temente a Deus. E haverá uma nuvem de testemunhas de pessoas ao seu redor para testemunhar a seu favor no mundo espiritual e dizer: olha, você viu que fulano está há 7, 8, 9, 10 anos em abstinência, fulano não foi atrás, tantas pessoas que vieram, porque a pessoa certa, ela vai permanecer, ela vai prevalecer, ela vai estar ao seu lado e vai esperar. Eu conheço tantas histórias assim, Deus dá sim uma segunda chance, mas não é na hora que a gente quer, não é do jeito que a gente quer, e nem sempre Ele dá, às vezes Ele não dá. Por quê? Porque às vezes Ele sabe que aquela pessoa está de rebelião e vai errar de novo, em rebelião de novo. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: ai Deus, eu tô com pressa de casar, tô com pressa de casar, eu tô com pressa de casar. Tá, a sua pressa não vai poder promover nada. Jesus falou assim: por que vocês estão ansiosos? A sua ansiedade não vai acrescentar nenhum centímetro na tua altura, não vai mudar nada. A sua ansiedade não tem poder de fazer nada acontecer. Entenderam? Então, assim, as pessoas precisam compreender que elas não vão mandar em Deus, que elas não vão arrancar a bênção de Deus na marra. Que Deus é o Senhor. Senhor quer dizer dono, e nós é que somos os servos. Amém? Amém ou não amém? A Jennifer falou assim: amém, acabou a louça. Bora, rumo a Vitória, mandou ok. Sigamos, underline, mandou Brasília. Não sei porquê, que eu não vi a mensagem anterior. Cícero, moro no Ceará. Cinti Melo, amém. Thalita, você é bênção. A Oliveira, gata. A gata assim, ó, descabelada, ó. Sara Tomás Inato, a minha xará, falou que louva a Deus pela minha vida. Peterson pedindo para eu mandar um beijo para Campinas. Pati PX Franca, amém, obrigada por compartilhar. E um monte de gente. Ludo Sandro pedindo para eu falar com ele, não sei se é mulher ou homem, acho que é um perfil compartilhado. Ruth Nóbrega, pois é exatamente esse assunto aí. Cuidar da vida é sério demais. Van Lúcia. Israel Esteves da Silva. Jennifer pedindo para eu seguir ela no Insta. Não se faz isso, Jennifer, é falta de educação. Você pedir para uma pessoa que você não conhece te seguir, é feio, falta de educação. Não paga esse mico, tá? A Maiara More me perguntando se eu conheço o pregador Paul Washer. Sim, eu sou apaixonada pelos ensinos dele. Apaixonada pelas coisas que aquele homem ensina. Eu oro a Deus para me dar um marido naquele nível ali. Que homem é aquele, né? Meu Deus, sabedoria, seriedade, convicção. Nossa, eu amo a vida dele. Ele é durão, ele é brabo. Enfim. E a Ellen falou que acabou de ler meu livro, Defraudação. Que bom que você gostou, Ellen.
Amém. A Flá Damasceno dizendo que me ama. Obrigada. Enfim, a Alessandra tá dizendo, Monique dizendo que é muito complexo. É complexo mesmo, mas pessoas são complexas. Relacionamentos são complexos, entendeu? Acontece que as pessoas querem simplificar e não dá pra simplificar. Entendeu? Michael Castro dizendo que a moda agora é as pessoas andarem de acordo com o coração, com o sentimento. E o coração é terrivelmente corrupto, né? Como diz lá em Jeremias 17:9. Enfim, é muito sério, né? A Iabá Rojas está dizendo assim, eu vi um post da Bianca Toledo onde ela tira um print de um desabafo de uma mulher que se sentia oprimida por você, por mim? Por quê? Ela diz, porque a mulher se separou do marido por ser maltratada, mas eu nunca falei que era para uma mulher permanecer casada com um homem que maltrate ela. Pelo contrário, nos meus vídeos do YouTube, você vai ver que tem um vídeo que se chama Casei Errado, e agora? Lá nesse vídeo eu explico exatamente isso. Quais são as exceções bíblicas que te liberam para você se separar? As exceções que te liberam para se separar, para se divorciar, preste bem atenção, não são automaticamente uma permissão para um segundo casamento. Elas são uma permissão para você não ser mais obrigada a viver com aquela pessoa, dormir com aquela pessoa, ter comunhão com aquela pessoa, fazer sexo com aquela pessoa e se submeter àquela pessoa, ok? Então, a permissão que a Bíblia dá para a separação não implica, não indica automática chance para casar novamente depois dessa separação. Esse é que é o problema, essa é que é a confusão na cabeça das pessoas. Então, quando eu digo assim, Deus odeia o divórcio, muita gente entende que eu estou oprimindo, dizendo assim, fique num casamento desgraçado. Não é isso. Tanto que nesse vídeo que está no YouTube chamado Casei Errado, e agora? É o nome do vídeo. Lá, assiste esse vídeo. Eu falo assim, ó, explico bem explicadinho. Eu falo assim, ó. Em casos, é bíblico, em casos onde a mulher corre risco de vida, ou o homem também, né? Pode acontecer, mas é mais raro. A mulher corre risco de vida por vários fatores. Eu vou mencionando vários fatores. Agressão, doença. Porque às vezes o cara pode ser um cara promíscuo que corre o risco de trazer uma doença venérea que mata para dentro de casa. Nessas situações eu vou lá e explico. A mulher não precisa nem orar para perguntar se ela deve se separar. Já é uma ordem bíblica e dou o versículo, vai lá, porque eu não vou falar aqui. Lá eu dou o versículo bíblico que embasa isso. Por que a pessoa não tem nem que orar? Ou seja, não tem lógica, é uma mentira essa pessoa que diz que mandou esse print lá para ela. Por quê? Porque não tem lógica. É o que eu falei no começo aqui do vídeo, de gente que a gente fala, que a gente explica, e a pessoa mesmo assim não entende o que a gente fala, entendeu? Peraí, gente, rapidinho. Entenderam? Ou não entenderam? Misericórdia, gente. Tem gente que a gente fala, a gente explica, mas a pessoa não entende. Mesmo a gente explicando, mesmo a gente gastando tempo. Tem gente que não entende, mas não entende, que é o caso dessa mulher. E o que eu entendo, tá? O que eu acredito, eu não sei se vocês vão concordar comigo, tá? O que eu acredito, tá? Espero que não esteja com meleca, pra não ficar na live com meleca, peraí. Pra casar comigo não pode ser um cara muito fresco, não, porque a pessoa não tem vergonha de nada, né? Então eu acredito que o que acontece com essa mulher quando ela faz esse tipo de comentário aí, que diz que a Bianca Toledo deu um print, né? Eu acredito que o que acontece com essa mulher que escreveu isso é que ela se sente oprimida pela própria consciência dela, entendeu? E que o que eu falo confronta ela pela consciência dela, ela não consegue ouvir. A consciência dela já tá pesada. Ela quer que alguém bata nas costas dela e diga, vai, faz tudo o que você quer. E eu não digo isso, eu digo, vai orar, vai falar com Deus. Agora, nesse vídeo chamado, o nome do vídeo é, repito, terceira vez, Casei Errado. E agora, tá? No YouTube, tá? Nesse vídeo é um manual, uma instrução. Eu falei detalhadamente sobre quais são as opções que a Bíblia nos dá quando acontece alguma situação que você tem que se separar. Porém, se separar não significa permissão para casar automático
com outra pessoa. E é esse que é o grande problema. É aí que a coisa se estrambelha, entendeu? É isso, tá? Deixa eu continuar lendo. A Adriana fez assim pra mim. Ludo Sandro. Gente, temor é a chave da vitória, exatamente. Cícero Esquina, casar comigo. Casar comigo? Obrigada, Cícero. Agradeço muito o cortejo público, mas vou ter que recusar. Helene Maia, pastora, a senhora, o senhor, é porque eu não identifiquei. SR para chamar Deus, é difícil. Clene Maia, não bota nunca mais SR quando você mencionar o Senhor, combinado, amiga? Quando você mencionar o Senhor, você bota Senhor com letra maiúscula, tá? Ela tá me falando que ela deseja que o Senhor me abençoe muito para eu orar por ela e pelos filhos dela, amém. Pastora Levita, Michele. Ih, gente, o tempo tá acabando. Gente, o tempo tá acabando. Quando encerrar, eu volto aqui para ficar mais alguns minutinhos com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a